Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Omar e estamos aqui no podcast Antrocast para falar do texto Cânibus Coestio. E aqui nós temos vários estudantes do curso de Psicologia da UFO, Federal de Berlândia, que agora vão se apresentar. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Lívia. Assim como o Omar disse, a gente está no segundo período do curso de Psicologia na UFO e hoje a gente vai poder falar um pouquinho aqui desse texto que tanto intrigou a gente. Olá pessoal, meu nome é Henrique. Eu estou muito feliz de estar participando aqui do Antrocast. O convite que eu recebi para participar desse podcast foi uma grande alegria e espero contribuir um pouco com o aprendizado de vocês. Oi, galera, meu nome é Giovana e bora debater esse texto aí, que ele é muito legal. Oi, galera, meu nome é Vanessa. Vamos fazer uma discussão bacana aí, que eu também fiquei muito feliz de ser convidado para esse podcast aí. Boa tarde, pessoal. Eu sou a Tarsila. É um prazer estar aqui com vocês, ter essa oportunidade de refletir um pouquinho sobre essa obra. Então, gente, acho que primeiro de tudo a gente pode constituir aqui, dar um resumo para a galera que está ouvindo a gente sobre do que se trata o conto, né? E basicamente é sobre a questão de um canibalismo, né? Durante a época das cruzadas, da expansão territorial da fé cristã, que gira em torno de uma invasão sobre um território em que foi cometido o crime de guerra de canibalismo, de acordo com a fé cristã, de um povo sobre o outro. E bom, quando a gente para pensar nisso, a gente pode colocar em pauta vários aspectos. Um deles pode ser a natureza do pensamento do ser humano, né? Que para mim parte muito de um construto social mais do que biológico, entendendo o cérebro como um mecanismo biológico para formatar o pensamento, mas entendendo a mente como resultado de construções sociais que são pautadas sobre nós durante a nossa caminhada de vida. Então, quando a gente chega em certa parte do texto e se depara com o fato de que a igreja e o Papa Urbano se assustam muito mais com o crime de canibalismo cometido pelos seus soldados da cruzada do que os vários outros crimes acometidos sobre o povo daquela terra, como estupros, queimadas, crianças mortas empaladas, tudo destruído, a gente começa a pensar qual que é variedade de pensamento que a gente tem e como ele pode ser formatado, né? E eu queria ouvir a opinião dos meus colegas sobre isso também. O que vocês acham disso? Se vocês têm alguma coisa para falar. Então, Omar, é muito interessante o que você falou. Acho até legal a gente ressaltar que urgiu uma necessidade da gente falar sobre o texto, ao invés da gente escrever, justamente pela complexidade que o texto carrega dentro de si. A gente vê ali, ao mesmo tempo que ele está contando uma história de uma invasão das cruzadas, no qual rola a questão do canibalismo, rola a questão do estupro, de igrejas queimadas e todas as maiores barbaridades que a gente poderia imaginar. O texto ele fala sobre isso, mas ao mesmo tempo ele traz um pouquinho sobre a questão do cão, sobre um povo xingar o outro de cão. Ele traz essa questão do atual. Então é um texto assim que se torna muito complexo e aí surgiu essa necessidade justamente da gente falar sobre esse assunto. E o que você falou sobre a questão de que tá tudo bem você matar, tá tudo bem você matar em nome da igreja, tá tudo bem você destruir um território em nome da igreja, mas o canibalismo é demais. Então é o que você falou mesmo, assim, quais são os limites que a gente pode colocar entre um assassinato e o canibalismo. É um texto que ele faz a gente refletir muito sobre essa questão religiosa, sobre essa questão da cultura ocidental. Sim, eu concordo com você. Inclusive, você citou a questão do cão, né? E o texto gira a maioria dele em torno disso, né? E é legal citar aqui que o nome do texto é Canibus Quaestio, que, traduzindo do latim para o português, gira em torno de uma pergunta para os cães. E eu acho isso muito interessante porque realmente ele gira em torno disso, do homem comparado ao cão, e nós somos cães, então, quando nós cometemos essa questão de canibalismo, né? É um texto muito bacana mesmo. Eu queria saber aí como isso interfere, por exemplo, Vanessa, numa questão de cultura para você. Como que você acha que isso gira? Quando você lê o texto aqui, o que você sentiu nesse quesito?
Então, gente, esse foi o ponto que mais me chamou a atenção mesmo, foi a questão da cultura mesmo nesse texto, né? E principalmente na questão do canibalismo. Porque acho que traz uma ideia de, assim, o canibalismo é visto como uma coisa tão errada que a gente pensa, a gente existe esse pensamento, tipo, será que não é da natureza humana? Tipo, uma pessoa que come a carne de um humano não pode ser considerado um humano, né? Tem até uma parte do texto que fala que eles poderiam ser considerados cães por justamente cometer esse ato que seria cometido por cães. Tem várias questões do canibalismo que é falado no texto, como, por exemplo, que tem o canibalismo funerário e o sacrificial, e isso está totalmente ligado à cultura. Então, na questão do funerário, por exemplo, existem culturas que falam que comer a carne de um parente que morreu é bom, porque então ela não passa por aquele processo de decomposição, né, natural, que Sim. seria como se fosse uma coisa nociva à alma. E então a gente vê que isso é totalmente ligado à cultura. Então, tipo assim, nesse sentido, seria ok cometer o canibalismo. Mas igual vocês estão falando, para outras culturas, né, por exemplo, para a nossa, é muito pior, igual eles focaram no texto, que é muito pior você cometer o canibalismo do que estuprar, matar, dentre outros, né? E o, o ponto também do funerário também tem a questão do sacrificial, por exemplo, que é o que a gente mais conhece, que, por exemplo, dos indígenas, né, que a gente tinha que eles matavam os inimigos para pegar a força deles ou para fazer sacrifícios para entidades, essas coisas. Então a gente entende que para determinadas culturas isso não seria errado, seria uma coisa normal, uma coisa que teria um sentido e para outras culturas não, né? Sim, eu acho bacana porque a antropofagia em si, né, em algumas culturas, que nem você citou, que tem vários significados diferentes, uma curiosidade também é que para algumas ela pode ser para adquirir a força ou o conhecimento daquela pessoa que está sendo ingerida, né, vamos dizer assim, que nem você citou aí, algumas tribos indígenas faziam isso aqui no Brasil também. É, mas alguém... Omar, e é até engraçado assim que no texto comenta que existe fragmentos assim da questão do canibalismo na própria Bíblia, né? Como Sim, falando que Abel poderia ter sido comido por Caim. E a gente vê sim. que os católicos têm uma questão ética tão forte, a gente observa isso na Bíblia, né? Então, existe essa contradição, né? Além de que os católicos também mencionam no texto que existe a questão de comer a carne e beber o sangue de Jesus. Então, a gente vê que está nessas entrelinhas. O que é certo e o que é errado, né? O que a cultura diz que é certo e o que é errado. E outra questão que é interessante também no texto fala em relação à mudança cultural, né? Então, hoje em dia, se ocorre o canibalismo, geralmente é associado a ritos, né? Não meramente a uma questão alimentar, uma questão de satisfazer desejos alimentares, né? E também que hoje, se acontecer o canibalismo, como diz no texto, é que seria uma combinação entre uma arte, entre ferocidade. Então já muda essa noção, né? De acordo com a cultura. Sim, até porque tem um ponto, né, do texto que ele começa a querer dizer um pouco dessa questão de civilizatório, né, que essas pessoas, quando elas começam, num sentido meio positivista, né, da palavra, meio que, entre aspas, evoluir como civilizações, elas param de fazer antropofagia por necessidade de comer, porque elas, pô, não faz sentido ter que comer a carne de uma pessoa, sendo que a gente tem disposição de alimentos e de outro tipo de proteína e de carne sem ser humana, né? Então, realmente, acho que toma esse partido cultural de ser mais uma questão de talvez um sacrifício, que aí é muito cultural, né, daquela população, daquele povo, ou então de um rito que eles fazem de passagem. Acho que gira muito em torno disso também. Omar, você acabou mencionando também algo muito interessante relacionado ao título da obra. Se a gente for desvendar, explorar um pouco mais da linguagem e dos símbolos presentes nele, a gente consegue focar um pouco na tradução de um inquérito acerca dos cães, como sendo esse interrogatório, essas indagações, né, que refletem no fato de os homens serem vistos como cães. O autor até cita o exemplo daquela cachorra pichuna que comeu os dois filhos. Então, isso acaba nos levando à conclusão de que os humanos também praticavam canibalismo, e na obra quem protagonizou essa investigação, diante dos cruzados suspeitos, né, da antropofagia, foi aquele cardeal Picaglia, né? Uhum. E já no âmbito da cultura também, trazendo um pouco da linguagem que a Vanessa comentou, eu achei muito intrigante como a linguagem foi utilizada para construir os símbolos da imagem do cão. Então,
Hoje nós temos aquela perspectiva ocidental, né, mais contemporânea, de que ele nos passa aquela sensação de docilidade, de amigo, protetor, fiel. E nessa época das cruzadas, entretanto, a gente tinha uma noção mais cruel, né? Ele se via como guarda de uma propriedade privada, era feroz, mutilava, matava, era um animal de guerra. E em meio a tudo isso, os árabes e os cruzados, né, eles se apropriaram também linguisticamente do termo cão para se atacarem naquela troca de discurso, de ódio, né, de inferiorização. Então, às vezes, os Tafur, durante os xingamentos, decretavam a morte dos cães sarracenos, aqueles traiçoeiros, né, Uhum. infernais. E aí é um momento que a gente percebe que essa linguagem está atrelada à cultura, né? E consiste num sistema simbólico que fornece sentido social para o modo como nós percebemos a realidade. Uhum. Então a gente, como a Vanessa bem disse, né, a gente cria esses conjuntos de representações, tal como o símbolo do cão, que tem aí significados e significantes diferentes, né? Que variam ao longo do tempo, do espaço, da cultura, e o nosso pensamento, né, os nossos processos cognitivos conscientes e inconscientes estão em transformação ao longo do fluxo da história, né? Sim, e como que essa linguagem também, além desse componente cultural, também tem esse componente de natureza do pensamento também, né? Porque a partir do momento que eles concebem esse ideal de cão como essa palavra que significa traiçoeiragem, traição, algo que não pode ser confiado, atribui também esse ideal, né? Esse pensamento sobre ele. A linguagem tem esse poder de construir ideias, né? Com certeza. E as temáticas vão se entrelaçando muito, né? Sim. Pessoal, então, e sobre o que vocês estão falando, sobre o que a Tarsila falou agora, também a Vanessa e o Omar no começo, eu acho interessante pensar que essa representação no conto gira em torno de um cardeal. O personagem principal, ele é um personagem da igreja. Eu não acho que isso seja por acaso. Porque essa representação divina, essa imagem que Deus transmite para a humanidade é uma imagem de moral, do que é certo, do que é errado. E essa questão do que é certo, do que é errado, permeia todo o conto. E, inclusive, nessa dualidade entre o homem e o animal, né? Porque quando você pensa no canibalismo, por exemplo, qual é o limite, né, disso ser certo, disso ser errado, se não existe um ser superior para definir isso para a gente? A gente tem que viver e a gente tem que definir isso por conta própria, né? E, e é muito interessante que isso mexe, esse conto, pelo menos em mim, comigo, né, ele mexeu muito, até de forma catártica, sobre toda essa questão moral, sobre essa questão do se definir como ser humano, né, e se comparar com aquilo que de certa forma apenas vive, que são os animais, que eles agem da forma como eles agem, e a gente julga muito de um ponto de vista racional, de um ponto de vista do pensamento, como o Omar está falando, né? Então, todas essas questões são muito complexas, né, de se pensar. Sim, e esse trâmite também, né, da questão do que define o homem, o que define alguém como pessoa, né, Henrique, também, porque, como você está falando da igreja aí, um exemplo que permeia esse texto, como você está falando, dessa questão de o que é homem, o que é animal, a própria igreja define isso muito bem na Bíblia, né, que os animais são criaturas de Deus, né, e nós somos criados à imagem e semelhança dele, então nós já subjugamos eles a partir da criação em si, né? A partir desse ponto de vista religioso, da fé em Cristo, da fé em Deus. Então, realmente, muito legal esse tópico que você trouxe aí, da questão da formação de nós como pessoas, como seres humanos sociais, né? Essa Sim, sim. capacidade sociável nossa e talvez até de subjugar, achando que a gente é melhor que outros animais, né? E tem algo de muito relevante sobre, assim, muito intrínseco que eu percebi ao longo do texto sobre essa questão humana e essa questão do canibalismo, porque é como se essa questão ela permeasse todas as culturas. Vem de toda aquela conversa que a gente teve em sala de aula também sobre os mitos, sobre a forma como a humanidade ela tende a um determinado consenso, mesmo culturas que nunca tiveram contato entre si. E é sempre uma questão relevante, sabe? É como se, de certa forma, a nossa condição humana nos levasse a esse tópico em algum momento do nosso progresso, né?
E quando a Tarsila falou da cachorra que comeu os próprios filhos, eu acho que isso é um bom exemplo do porquê o cachorro ele tem esse aspecto demonizado, né? É como se fosse aquela criatura que ao mesmo tempo é amigo, mas ao mesmo tempo, mas em mesmo momento que é amigo, ela pode se tornar completamente traiçoeira. E a questão de ser traiçoeira é o que pega, porque quando você pensa num ser maligno, em algo ruim, como por exemplo, não sei, a gente pega, sei lá, um leão, assim, ele é um ser que ele apavora, mas é um ser que a gente sabe que ele é nosso inimigo. O cachorro não, ao mesmo tempo que ele é mãe, ao mesmo tempo que ele acolhe, ele mata o próprio filho e come. A natureza E, dele é incerta, né, Henrique? exato, isso causa muito medo. Isso para mim causa um pavor enorme, daquela incerteza de você olhar no olho do cachorro e não saber o que ele tá aguardando para você. Inclusive, eu tô numa chácara nesse momento e eu passando na frente da chácara do vizinho, ela tinha grade e tal, e chegou um pastor alemão, muito bonito esse pastor alemão. E aquela primeira vez, de primeira você olha pra ele e pensa assim, nossa, que cachorro bonito, né? Que fofo, né? Dá vontade de passar a mão. Só que ele olhou no meu olho, e começou a latir de uma forma tão feroz que era como se ele conseguisse conectar na minha alma e gelar a minha alma com aquela, com aquele ar traiçoeiro dele, sabe? De ao mesmo tempo me atrair e me repelir. Então é assim, é muito interessante isso. Eu acho legal também puxar nesse gancho que o Henrique falou sobre as pessoas, que nós, como indivíduos, nós somos construtos sociais e construtos culturais, e é aí que a gente pode falar muito sobre a imagem de si e dos outros. E tem uma frase muito legal que eu queria citar aqui, que fala: o nosso discurso sobre o homem diz mais sobre as nossas próprias convicções do que sobre o outro em si. E é aí que a gente pode questionar: será que a gente realmente consegue ver o outro em sua plenitude, ou a gente só consegue ver as nossas próprias crenças reproduzidas neles? E nesse texto a gente pode ver esse questionamento com a imagem do Papa e do Cardeal, né? Em relação aos bárbaros, né? Entre aspas, que eles consideravam o povo intruso como bárbaros. E você pode perceber isso no pensamento do Papa e do Cardeal, como se os bárbaros fossem ruins por praticar canibalismo, sabe? Sim, E aí a genial. gente pergunta: isso é algo ruim mesmo? Ou é só algo que a gente considera ruim na nossa percepção? Porque a gente julga a imagem dos outros a partir das nossas convicções. E isso muitas vezes pode ser considerado muito etnocêntrico, sabe? Porque a gente coloca os nossos próprios interesses como algo correto, como algo a ser seguido, mas a gente desconsidera todo e qualquer aspecto de formação que o outro tem dentro da realidade dele, dentro da cultura que ele está inserido. Então, a gente pode ver isso até nos diferentes pontos de vistas do povo de Maara, né, que eles consideram os de fora como cães, e o povo de fora que considera o povo de Maara como cães. Então, assim, fica o questionamento: quem é cão de verdade? É, porque na realidade não existem cães, existem apenas pontos de vista diferentes. E aí que entra a imagem de si e do outro. Achei isso muito interessante no livro. E eu acho que a maior virada do conto sobre isso também, né, a maior questão de, tipo assim, catarse, epifania pra mim, foi quando, no final do texto, o cardeal, que foi lá pra julgar eles pelo crime que eles cometeram e que tava colocando eles naquela situação de vocês são animais por terem comido os semelhantes de vocês são canibais, então vocês têm que ser julgados e incriminados pelo que vocês cometeram. E aí, quando eles vão e dão para ele de comer uma carne humana, sem que ele saiba, e ele experimenta e pergunta o que que é aquilo, que tá muito bom. E quando ele se depara que ele comeu a carne de um humano e que gostou disso, ele fica completamente desnorteado. Ele começa a perder a questão de quem é ele, né? E eu acho que esse é o poder que a gente tem quando a gente quebra esse quesito etnocêntrico de colocar a nossa paleta de visão em cima do outro, de querer enxergar nele o que a gente enxerga da vida, sabe?
você começa a ter essa catarse de, meu Deus, então é isso, agora eu entendo o porquê, sabe? Quando a gente tira Sim. esse óculos, essa visão, essa lente, a gente consegue entender melhor o outro. Eu achei muito legal esse plot no final, porque muitas vezes a gente só coloca o nosso ponto de vista como certo, mas a partir do momento que a gente coloca realmente, a gente se coloca no lugar do outro, a gente consegue perceber muita coisa que a gente não via antes, o que era considerado errado pelas nossas convicções, por a gente ter sido construído dessa forma, sabe? E se colocar no lugar do outro é muito complicado. Então, eu achei isso muito legal. Essa foi um dos pontos que mais me chamou a atenção nesse texto, foi se colocar no lugar do outro e perceber que, sabe, as nossas convicções também podem estar erradas, que o certo é relativo, e é isso. Então, a Gi colocou muito bem, o Omar também, a questão de que foi um plot no final, assim, que eu não estava esperando mesmo. O texto já é incrível por si só, mas quando a gente chega no final e vê esse plot de que... eu lembro certinho de quando eu estava lendo, eu fiquei muito chocada. Ele até observa se eles vão comer, né? Se o pessoal que convidou ele vai comer antes dele poder comer, porque ele estava com medo de estar envenenada. E aí ele só coloca na boca quando o outro come e fica tudo bem. E aí depois ele come e eles falam, né? Agora que você começou, não tem como mais parar. Eu acho que, assim, foi um fechamento ideal para o texto. E essas palavrinhas, imagens de si e dos outros, é algo que resume muito, muito o que foi falado durante todo o texto. O texto todo condena o canibalismo. E não que a gente esteja aqui para apoiar o canibalismo nem nada, mas foi uma metáfora muito, muito interessante, justamente pelo fato de que, durante toda a vida, ele estava ali condenando, e agora que ele cometeu isso, como que ele vai poder olhar para si? Como que vai ser a imagem de si? Sendo que a imagem do outro era algo, do outro que cometia esse crime, era algo assim, que ele nem imaginava, que ele não conseguia perdoar. É algo que realmente, esse final desse texto, ele te coloca para pensar como se você estiver no lugar do outro, como você vai olhar para si. É uma reflexão que foi, assim, perfeita para poder finalizar um texto que é repleto de informações, repleto de reflexões, né? Até o Henrique mesmo falou dessa questão da lealdade do cão. A gente vê isso no texto todo, justamente tem um momento lá que eles prometem que eles vão entrar, eles fazem um acordo de paz, prometem que vão entrar lá na cidade e que vão proteger as mulheres, as crianças e os templos sagrados, mas na verdade quando eles entram, eles destroem, eles matam crianças, eles colocam fogo nas crianças, eles estupram as mulheres, eles destroem os templos. Então entra justamente nessa questão que é algo tão simples, né? Quando a gente pensa da lealdade do cão, foi uma coisa que a gente até brincou com o professor, por causa do professor de fisiologia, que leva a cachorrinha e ela fica passando de colo em colo durante a aula toda. É uma coisa tão do cotidiano, mas se a gente para pensar realmente onde está a lealdade do cão, e a gente vê isso no texto, onde estava a lealdade, onde estava o manter o compromisso com a paz, manter o compromisso que você disse que não ia destruir a cidade. Então é um texto, assim, cheio de barbaridades e cheio de assuntos muito delicados, mas que ele pode ser transportado para assuntos de cotidiano numa facilidade extrema. Lívia, isso que você falou sobre agora no final me despertou uma lembrança, né, que a gente discutiu também muito ao longo desse semestre sobre o que nos torna humanos, né? Essa questão da gente ter a nossa natureza humana, né? E é muito confortável a gente pensar que a gente tem uma natureza humana, que a gente tem, de novo, essa lealdade, que a gente tem essa questão de essa honra, né? Que são conceitos muito abstratos. E, inclusive, essa abstração é algo que talvez seja exclusivo, que talvez não, que é exclusivo dos humanos. Mas, assim, a gente não nasce com elas, né? Como a gente bem viu nesses meses, nessas aulas, nessas reflexões. A gente não nasce com elas por si só, a gente é inserido em um contexto, né? E aí entra essa questão do cardeal também estar inserido nesse contexto do que é certo, do que é errado, e a gente acaba que se distancia com essa superioridade dos animais, dessa questão da gente ter toda essa moralidade que, de novo, é completamente complexa, né? E não à toa, para quando você não pega o caminho de acreditar que existem leis morais pré-estabelecidas no universo,
e você vai ter que criar as próprias leis morais, a gente entra em contradição o tempo inteiro e já está pelo menos 2.500 anos aí na filosofia sendo uma das questões primordiais do raciocínio humano. Então, assim, o que nos torna humanos, né? A gente nasce humanos em termos biológicos, mas a gente se torna humano somente em contato com o outro. E aí a gente abre espaço para uma diversidade e complexidade que só é possível devido à nossa capacidade de abstrair, nossa capacidade de pensar aquilo que não é natural, aquilo que, de certa forma, não está ali, não está na nossa frente. Igual, por exemplo, o cachorro. O cachorro não tem essa culpa, o cachorro não tem essa... O cachorro não é traiçoeiro. Traiçoeiro só é o cachorro porque a gente o vê como traiçoeiro. O cachorro é simplesmente cachorro, né? Então isso é muito interessante do cardeal chegar lá e ter que se confrontar com a sua própria verdade, né? É fantástico. Isso, o texto realmente nossa, foi o melhor texto que eu li nesse semestre, sem dúvidas. Pessoal, interessante que vocês me fizeram relembrar também de quando o cardeal Picaglia, acusou os prisioneiros turcos de possuírem uma linguagem bárbara, áspera e obscena, né, nas palavras dele. Então, indo de encontro ao que a Giovana acabou de dizer, as palavras classificam sim o outro, né, colocando essa pessoa num lugar social específico, subalternizando, criando aqui aqueles regimes de alteridade que refletem na representação de si e do outro. E isso, claro, produz desigualdades, né? Então, a gente pode concluir que a linguagem legitima, ou ela também deslegitima os povos, os valores, os princípios, como vocês disseram antes também, né? Matar na Guerra Santa não era crime, né? Diferentemente de praticar o canibalismo. Então, essa linguagem é utilizada, né, por meio dessas narrativas, por vezes, para exercer uma postura etnocêntrica, né? E não seguindo a ótica do relativismo cultural. É isso aí mesmo, Tarsila. Eu acho que a linguagem e os signos, eles pautam tudo que a gente constituiu aqui como ideia nesse podcast. Os signos, eles compõem o nosso pensamento, através deles que a gente consegue conceber as nossas ideias e as nossas crenças. Os signos pautam também na nossa formação como seres humanos e como pessoas, afinal é através da nossa linguagem que a gente mais se difere dos outros animais, né? E também é isso que constitui cultura, né? Poder categorizar e poder conceber os nossos ideais através desses signos, né? Então eu acho que realmente a linguagem ela contempla tudo que foi discutido aqui e que eu acho que a gente conseguiu esclarecer muito bem as nossas ideias e o que a gente queria trazer para quem está ouvindo o nosso podcast. Perfeito, Omar. E até tinha selecionado uma frasezinha que veio na minha mente também do Marcel, né? Quando ele comenta que a linguagem é parte, produto e condição da cultura e da vida humana. Fechando perfeitamente com o que você falou. São fatores, assim, intrínsecos à nossa existência mesmo, né? Não tem como fugir. A gente precisa disso tudo, né? Cultura, linguagem. Isso nos define, nos lê e ajuda a significar a realidade. As relações humanas. Sim. Ele também fala assim, ele fala, eu me lembro muito dele quando ele fala que sem dúvida a maior invenção da humanidade foi a linguagem. E mais do que isso, se nenhum humano direcionasse uma palavra em mim, em mim reinaria o silêncio. Isso me marcou muito. Show. Não, é uma frase muito bonita. Mas é isso então, gente. Alguém mais quer falar alguma coisa sobre o texto, alguma opinião, alguma curiosidade? Tranquilo, Omar. Acho que a gente conseguiu assim expressar bastante, ainda mais com essa questão que a gente falou da linguagem aqui no final. É algo que resume legal o texto, resume todas os questionamentos que o texto trouxe mesmo. Dentro da linguagem, como a Tarsila muito bem disse, a gente entra a cultura, a gente entra todos os questionamentos, tudo que é certo, tudo que é errado, tudo que é um etnocentrismo, tudo que é válido na Guerra Santa e o que não é válido na Guerra Santa, tudo aquilo de chamar o outro de cão, mas também ser xingado como cão. Então, quem realmente é o cão? A linguagem, ela permeia tudo isso e traz todos aqueles outros tópicos, né? Da questão da cultura, da natureza do pensamento, da noção de pessoa, da noção de imagem de si, dos outros. A linguagem, ela está permeando tudo isso e o texto, ele expressa muito bem. Então, obrigado a todos que puderam
contemplar esse tema tão bem aí, igual a Lívia falou, a gente conseguiu todo mundo aqui expressar muito bem as nossas ideias, e eu queria agradecer também a todo mundo que está ouvindo a gente agora, que pôde prestigiar esse momento, que foi com certeza muito marcante, muito importante para nós. Agradecer ao professor Dr. Marcel Mano pela oportunidade de gravar esse podcast também, foi uma experiência acadêmica incrível, e é isso, até a próxima.